Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um culto de sábado, um culto de louvor, de adoração ao Senhor. E você é nosso convidado até o final deste culto, até o final dessa transmissão, para poder juntamente louvar ao Senhor. Você que está pelo Facebook, se quiser, faça o seu comentário, deixa o seu pedido de oração, seja conosco. Depois a gente, no canal Entendimento da Bíblia, coloca esse vídeo para poder você assistir posteriormente, tá bom? Deus abençoe e fique conosco, em nome de Jesus. Deus, quero nessa noite cumprimentar todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à oração, na noite deste dia, para que a gente possa glorificar o Senhor nosso Deus. Pai querido e eterno Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Mais uma vez estamos aqui reunidos para te buscar, Senhor, para invocar o teu santo nome, mesmo no meio das falhas, dos erros, mesmo no meio dos pecados. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Pedimos, meu Deus, misericórdia dos altos céus sobre as nossas vidas, ó Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado, porque o Teu sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário nos dá a condição de podermos ser salvos, ó Pai. De podermos ter uma mente, Pai querido, não como o mundo tem, mas a mente de Cristo, uma mente, meu Deus, a oportunidade de ver, meu Deus Todo-Poderoso, como o sal da terra, como a luz deste mundo de trevas, um mundo tenebroso. Tu és o Senhor que coloca nas nossas vidas também o Teu poderoso Espírito Santo para nos fortalecer, para poder nos orientar, para poder nos fazer discernir as coisas espirituais, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso habite em nós pelo Teu poderoso Espírito Santo e nos conceda a vitória, Senhor, e nos conceda, meu Deus Todo-Poderoso, força para as vencermos. Muitas vezes não temos forças por nós mesmos, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos nem de onde vêm os dardos inflamados do maligno, Senhor. Mas o Senhor nos reveste pelo Teu poderoso Espírito Santo, com a Tua santa armadura, Senhor, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, cingindo os nossos lombos com o cinto da Tua verdade, calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, colocando nas nossas mãos a poderosa palavra do Senhor, que é a espada do Espírito, para que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, venha reinar em nossas vidas, venha governar em nossos lares, venha, meu Deus, liderar, meu Deus, nossa família, nossa parentela na Tua presença, caminhando cada um, ainda aqueles que não chegaram até Ti, Senhor, e venham se achegar, aqueles que ainda, meu Deus, que não conhecem o Teu poderoso Espírito Santo, ainda que não conheçam o Teu caminho, Senhor. Tu és o Deus fortalecedor, Pai querido, que recebe a nossa oração. Sabemos que há muitas pessoas, meu Deus, que o inimigo tem usado também para confrontar aqueles que Te amam, aqueles que Te servem, mas que caiam por terra, meu Pai, que nenhuma ferramenta forjada prevaleça contra os seus. Nenhuma ferramenta forjada prevaleça contra aqueles que Te louvam, que Te adoram, com a sinceridade dos seus lábios, com aqueles, meu Deus, que com a sinceridade do seu coração Te buscam, Te invocam, Senhor, que procura, meu Deus, estar diante da Tua santa presença. Ainda que nós não somos merecedores, Senhor, porque a Tua palavra fala que o Senhor é galardoador daquele que o busca. Assim como o profeta Isaías também tem mencionado,
Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que em ti espera. Por isso estamos aqui, Senhor. Nós não esperamos no homem, nós não esperamos na força do nosso braço, nós não esperamos segundo a nossa inteligência, nossa sabedoria. Nós esperamos porque o Senhor tem o olhar de misericórdia e não olha para nós segundo a nossa culpa. Olha para nós porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos lava e nos redime e nos faz viver, nos faz pulsar em nosso coração a vontade, meu Deus, de poder te adorar, a vontade de te servir, a vontade de te poder buscar a tua face. Abra os olhos espirituais, meu Deus, de muitas pessoas. Muitas pessoas estão com entretenimento na sua mente, em coisas que não são do teu agrado, mas o Senhor é o Deus que tem poder para tirar, meu Deus, da mente, do coração humano, aquilo que corrompe, as coisas corruptíveis desse mundo, as coisas carnais, as coisas materiais, as coisas que o inimigo tem lançado como um engodo, como algo, Senhor, que vem tirar, meu Deus, a vontade espiritual, Senhor. Conforme a tua palavra, Senhor, há uma luta constante entre a carne e o Espírito, mas ensina-nos a discernir pelo teu Espírito, pelo poder da tua palavra, pelo teu evangelho verdadeiro e genuíno, Senhor. Nós não temos, meu Deus Todo-Poderoso, que fazer nada para maquiar, para poder disfarçar. O Senhor é a porta, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é a verdade, o Senhor é o caminho da salvação eterna, o Senhor é a vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Enviou o teu Filho unigênito, não para nos dar bens materiais, enviou o seu Filho unigênito, não para nós termos recompensas desta terra, enviou o seu Filho unigênito para enviarmos a eterna salvação, pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Repreenda todo o mal, Senhor, todas as forças das trevas, contra cada lar, cada família representada nesta noite, contra cada vida, meu Deus Todo-Poderoso. Pode ser que esteja num leito de hospital, esperando o diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico não é tão favorável, porque muitas vezes não tem uma esperança, mas o Senhor Jesus é a esperança da glória, o Senhor Jesus é a nossa esperança. Aquele que a esperança morre é porque não acredita no Senhor, porque o Senhor Jesus é a nossa esperança. Nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor é o Deus que pode nos curar, pode restaurar a nossa saúde física, não somente a física, mas também a espiritual. Tu és o Deus que pode visitar lares agora, pessoas que estão com seus corações quebrantados, pessoas que estão encarceradas em um presídio, pessoas que estão, meu Deus, presas por correntes, mas o teu servo, apóstolo Paulo, mencionar a nós, Senhor, que nada nos separará do amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode ser a espada, pode ser a prisão, pode ser as intempéries desta vida, pode ser as lutas, pode ser as fortalezas, mas maior é o Senhor Deus Todo-Poderoso que está conosco do que aquele que está no mundo, porque o que está dentro de nós é maior do que qualquer força das trevas, qualquer força maligna que tenta se levantar contra aqueles que são os eleitos do Senhor, porque o Senhor predestinou desde a antiguidade, Senhor. A fundamentação deste mundo já está feita, declarada desde a fundação dos séculos, preparado o reino para aqueles que o Senhor tem reservado para glorificar eternamente ao Senhor. E por isso estamos aqui, para te louvar, para te adorar, porque o Senhor não tem coisas passageiras, o Senhor não tem coisas momentâneas, o Senhor tem coisas eternas, o Senhor tem coisas verdadeiras. Vai no mais íntimo, no mais íntimo do coração do ser humano, ainda que o homem não consiga, meu Deus, a tua palavra esquadrinha o coração do ser humano. O homem pode se especializar na medicina, o homem pode se especializar em qualquer que seja a disciplina, Senhor, mas ele não sabe discernir aonde fica a divisão da alma e do espírito, porque o Senhor, com a tua palavra, a tua espada verdadeira, a tua verdade é apta a discernir não somente a alma e o espírito, mas a intenção do homem, do seu coração. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e único e soberano. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor louvor, adoração e todo engrandecimento na terra, debaixo da terra, nos altos céus, porque o Senhor é digno, Senhor. Só o Senhor é digno para o louvor da tua glória.
Nós iniciamos te adorando. Continua falando conosco através do hino, através do testemunho, através da tua palavra a ser ministrada. Fala com a tua igreja, Pai querido, continuamente venhamos também te adorar. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão ao Senhor. É para o louvor da tua glória, para a honra e glória do teu nome. Santo é o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós mais uma vez estamos aqui, né, para glorificarmos ao Senhor. Você que às vezes assiste aí pelo Facebook ou pelo YouTube, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Se você quiser fazer o seu comentário, se você quiser fazer o seu pedido de oração, a igreja tem colocado alguns pedidos de oração e alguns, graças ao Senhor Deus, não graças a nenhum de nós, mas graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, algumas respostas têm sido atendidas, algumas pessoas têm recebido a oportunidade de testificar da grandeza de Deus, aquilo que Ele faz, por uma oração que muitas vezes pode ser simples, mas que Deus quer que a gente, né, faça o nosso papel aqui na terra, né? Que esse é o papel nosso na face da terra, interceder por vidas, interceder por almas. Nós não conseguimos resgatar uma alma do lamaçal do pecado, por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo, mas a gente é o que? Um instrumento nas mãos de Deus para ir lá pregar, para poder orar, para poder expulsar o mal, mas o nome do Senhor Jesus que faz todas as coisas. Amém? Vamos louvar e adorar o Senhor, o culto de louvor, de adoração. Vou convidar aqui a minha esposa para estar entoando alguns louvores, alguns hinos, estar com a oportunidade para poder louvar e adorar o Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito nas nossas vidas, né? Uma delas foi nos dar o Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia. E nós sabemos que aquele que persevera, com certeza o Senhor abre a porta, Ele não desampara. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Eu sou falho, Ele é fiel.
Senhor nos prometeu o céu, aleluia. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pelo teu Espírito. Aleluia, Senhor, em nossas vidas. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel. Santo é o teu nome. Como não adorar esse Deus, né, irmãos? Aleluia. Está louvando aqui mais um hino. Creio que o Senhor está aqui. A palavra do Senhor nos diz que quando tivesse 12 ou mais reunidos em teu nome, Ele está. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como
Graças a Deus, né, irmãos? Deus, Ele que nos dá força, né, para nós vencermos a peleja, as lutas, né? Você de saber se o João Miguel, o Mateus vão querer hoje louvar? Não? Amém? Nossa lei quer dar uma salvação, testemunho? Hoje não? Amém. Vou trazer uma passagem aqui na Bíblia, 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 1, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Até aqui, tá bom. Tem mais discurso aqui, mas não fica muito longo. A palavra de Deus fala acerca de um evangelho. E infelizmente, né, nós temos um inimigo que ele é astuto, ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele conhece desde Gênesis a Apocalipse. Ele sabe muito bem, ele teve muito mais tempo, na verdade, para poder entender todos os textos da Bíblia. Eu fico imaginando que, por exemplo, um menino lá do judaísmo, muçulmano, os pais desde pequenininho colocam eles para poder decorar, por exemplo, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles não confessam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Os muçulmanos, eles colocam lá os seus filhos para poder decorar o Alcorão, que é um dos livros sagrados para eles, com pena de poder maltratar o filho por não ler uma doutrina errada, um ensinamento errado. Mas nós, os cristãos, os evangélicos, enfim, não lemos nem sequer às vezes alguns versículos da palavra de Deus. Então Paulo, ele bate aqui acerca do verdadeiro evangelho. Hoje, por exemplo, está tendo um entretenimento, muito sabe, né? A gente pode até falar aqui que é a chamada Copa do Mundo. Quantos estão aí na frente de uma televisão assistindo um jogo? Não estou falando que é pecado muitas vezes você estar assistindo um programa, um entretenimento, mas será que esse tempo, como eu falei aqui, o diabo, ele é sagaz, ele é astuto, ele sabe entreter muitas pessoas de várias formas. E o diabo, ele tem muitas vezes toda uma vida de uma pessoa para poder fazer aquela pessoa cada vez enfraquecer a sua fé. Eu lembro de um testemunho de um irmão que ele me falou que era um profissional de jogador de futebol. Ele era um profissional, jogava muito bem futebol. E ele era escalado constantemente para jogar o seu jogo, sua partida de futebol. E, em tese, a gente fala, talvez aqui, os jovens vão perguntar para um pastor: pastor, é pecado jogar bola? É pecado eu assistir um jogo de futebol? Aí ele, com esse testemunho, ele chegou a uma conclusão e falou para mim: Leonardo, eu estava jogando sábado, eu estava jogando domingo. Não estou falando, não estou condenando a pessoa que assiste um jogo, ou que joga um futebol, ou que joga um vôlei, ou que joga um tênis, ou que joga qualquer outro esporte. Não estou condenando, mas isso estava tomando o meu tempo de buscar ao Senhor. É isso que nós temos que atentarmos, porque o nosso tempo muitas vezes tem sido tomado por coisas, por artimanhas às vezes do inimigo, para nos afastar
afastar de Deus, de termos uma vida de oração, de termos uma vida de ler a palavra de Deus, examinar a Escritura. Pode parecer simples, mas essa que é a luta contra a carne e o Espírito. Jesus, muitas vezes, irmãos, a pessoa ela coloca a melhor roupa para ir no show mundano, o melhor perfume para poder lotar. Às vezes lotam estádios para ir num show mundano, mas quando vai na igreja, pode ser uma igreja simples. Quando vai falar que Jesus está lá, essa pessoa ela vai, sabe, ela nem se prepara às vezes para Deus. E aí é aquela pergunta: onde está Deus com prioridade nas nossas vidas? Qual que é a nossa prioridade? A palavra de Deus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas será que o ser humano ele está verdadeiramente vivendo este evangelho, assim como Paulo pregou, assim como Jesus falou a respeito do reino de Deus? É uma coisa que nós temos que colocar na nossa consciência. Eu já vi jovens cheios do poder de Deus, pregadores da palavra do Senhor, mas eles renunciaram, eles se dedicaram. Eu posso dizer, irmãos, que eu tive essa oportunidade na minha juventude de buscar o Senhor. Por várias oportunidades, eu ia de segunda a segunda para fazer alguma coisa. Eu pegava a minha bicicleta para fazer um evangelismo. Mas só que pregar o evangelho, irmãos, é para quem colocou no seu coração. Não adianta a pessoa vir 1001 pregadores pregar e falar de amor, nós derramarmos em lágrimas, a gente se prostrar e falar: Deus usou aquele homem, Deus usou aquela mulher para falar comigo, e eu não tomar uma atitude diante do Senhor. É necessário nós tomarmos uma atitude diante de Deus. Nós, eu e minha esposa, tomamos uma atitude de oferecer o nosso lar para poder cultuar o Senhor Deus. Pode parecer um lugar simples, alguns falam que é uma garagem, outros falam que é a varanda, não importa, mas é o seguinte: eu aprendo, até que as criancinhas falam assim, que meu coração é tão pequenininho, tem uma música assim, né? O coração é tão pequenininho, mas ele cabe o Deus grandão, que é o seu. O nosso Deus ele é grande. Ele cabe aqui dentro de casa, ele cabe na minha e na sua casa, ele cabe no nosso lar, mesmo na simplicidade de coração. Ele te honra, ele te abençoa, ele te guarda. Amém? Fica esta palavra, né? Vou passar agora para o Espírito Marciano para fazer uma saudação, um louvor, aquilo que Deus, através do Espírito Santo, concedeu no seu coração. Só os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, vou deixar um salmo aqui rapidamente. Diz assim, salmo de número, aleluias, 124. Aleluias. Aleluia. Salmo de número 124 diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Amém? Amém, Jesus. Queridos, quando eu leio este salmo, salmo de Davi, eu vejo os crentes, nós, a igreja, diante dos nossos afazeres do dia a dia, do trabalho, né? Os lugares que nós temos que adentrar muitas vezes durante a nossa semana, que em muitas situações não são lugares fáceis, são lugares complicados, de briga, de guerra, de peleja, de luta, de perseguição, né? Essa semana mesmo eu estava sozinho na minha mesa, sentado, conversando com o Senhor, próximo ao almoço, e depois falei: pessoal, deu o horário, né? Todos nós vamos almoçar. Aí quando eu estava chegando ali no refeitório, uma irmã, né, que trabalha lá, quando eu acabei de falar com o Senhor em mente, em espírito, essa irmã me falou: eis que eu te digo, você é como Daniel neste lugar. E ali naquele momento, sabe, depois que eu comecei a refletir o que eu estava falando com o Senhor, eu dizia sempre, digo ao Senhor: o que eu estou fazendo neste lugar, né? Qual é o teu propósito?
propósito. Porque eu sei, irmãos, que Deus não nos coloca em lugares aleatoriamente. Deus tem um propósito, um plano, um projeto para o crente. Glória a Deus. Aonde ele for. Aleluia. Aonde ele estiver, Deus vai usar o crente ali naquele lugar. Glória a Deus. E às vezes nós nos colocamos somente de usar, assim, Deus vai me usar e fazer uma grande obra na minha vida, da minha vida para aquela vida daquelas pessoas. É verdade. Mas em algumas situações, Deus ele te moe, Deus ele mostra a sua própria face. Oh, glória a Deus. E através de Deus estar moendo você, ensinando você, trabalhando em você, mudando o seu caráter, pessoas são beneficiadas com essa prova que muitas pessoas falam que você está passando. Então Deus nos molda, Deus nos ajuda, até as perseguições, aleluias, Deus usa para moldar os nossos caráteres. Aleluia, Deus. E quando eu vejo Davi falando aqui, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora de Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens que se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, Deus está conosco na peleja, na guerra, na luta do dia a dia. Oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Nas tarefas mais simples dos nossos dias. Deus tem nos fortalecido, amém? Deus te fortalece no teu trabalho, Deus te fortalece aonde você for. Deus tem sustentado a tua fé, a tua vida, porque Deus é fiel. Por isso que você não foi derrotado, por isso que você está de pé. Amém? Vou deixar um louvor aqui da harpa cristã, 169. Os irmãos podem estar me ajudando a louvar o Senhor. Aleluia. Longe do Senhor andava, no caminho de louvor. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, glórias a Deus! No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, glórias a Deus! Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Canta comigo, louva o Senhor. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Aleluias. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Aleluias. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluias! Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, aleluia, ter a graça
graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Glória a Deus. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, as palmas, louva, engrandece o nome do nosso Senhor, porque enquanto estamos comemorando lá fora, aleluia, as coisas do mundo, nós estamos louvando, engrandecendo o nome do Senhor neste lugar. Deus se faz presente aqui hoje, meus amados irmãos. Nós não nos reunimos em vão. Deus falará conosco. Oh, glórias a Deus, tu és maravilhoso. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, que Deus seja louvado e adorado em todo o tempo, né? Não somente hoje, mas para todo sempre. Nós viemos louvar ao Senhor nosso Deus. Nós estamos em um menor número hoje, alguns irmãos não estão aqui conosco, mas não é por isso que a gente deixa de louvar e adorar a este Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que gostaria de cantar um hino, um testemunho, oportunidade? A esposa quer louvar ao Senhor, mais um hino, está com oportunidade para poder louvar ao Senhor, fazer aquilo que Deus concedeu ao seu coração. Amém, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor em gratidão pelo que Ele já fez na minha vida, irmãos. Eu tenho certeza que foi em 2021, se eu não me engano, o ano, que eu entrei para ser operada, minha família sabe, e eu tinha recebido o diagnóstico do médico que era impossível a minha causa, mas para Deus nada é impossível. Então, creia você que está assistindo essa live, você que vai assistir depois, no gravado, você que está aqui, vamos crer que para Deus nada é impossível, não tem impossível para Deus, porque Deus Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos, porque o Senhor é fiel, aleluia, Aleluia, meu Deus. Obrigado. que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Glória a Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, a reconhecer que nada tenho por descer. Aleluia, Deus. Obrigado. Glórias a Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode declarar isso para o Senhor, aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós adoramos ao Senhor, cremos no seu nome. Ele nos surpreende. Aleluia, meu Deus. Obrigado,
ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Deus Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Glórias a Deus. A vitória vem, mesmo que pareça que é um fim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Louvado seja Deus, né? Vamos então já para o momento da palavra, né? Quero convidar os irmãos para nós orarmos ao Senhor. A irmã Renata estará ministrando. Convido o presbítero Marciano para estar dirigindo a oração, para que a serva do Senhor possa estar trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Vamos orar, estenda a mão para cá em nome de Jesus. Pai, nós queremos neste momento apresentar a Renata nas tuas mãos, Senhor, serva do Senhor, instrumento escolhido pelo Senhor nesta noite para trazer a sua maravilhosa palavra. Nós oramos, ó Deus, pela vida da tua filha, tua serva, que o Senhor possa usar ela, Deus, como instrumento de honra para a tua glória nesta noite. Fala conosco, meu Deus querido, quebra, destrói todo o mal, tudo aquilo que possa impedir, ó Pai, esta palavra fluir. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar abrindo o Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos fazer uma reflexão sobre Pedro e sobre as atitudes de Jesus aqui com ele, né?
Evangelho de João, capítulo de número 21, a partir do versículo 15, e nós vamos até o 16. Diz o seguinte: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. No versículo 18: Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Pode se sentar, irmãos. Aleluia, Deus. Eu coloquei por título Obrigado, Senhor. da minha pregação a restauração de Pedro. Aleluia. Né? Oh, glória a Aqui Deus. nessa passagem, nós, para contextualizar um pouquinho, após Jesus concluir a obra do Calvário, e já ressurreto, e já tendo aparecido 2 vezes antes dessa situação aqui, ele apareceu aqui para 7 dos discípulos, com o intuito de direcioná-los, de colocar em especial a Pedro de volta nos trilhos. Jesus, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, como foi dito aqui, que nada acontece por acaso. Tudo aquilo que o Senhor faz, ele tem um propósito. Tudo aquilo que é dito tem um objetivo. E assim é essa situação aqui, em que Jesus apareceu para os discípulos na beira do mar de Tiberíades. Jesus, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E ele também tinha um propósito ao falar com Pedro dessa forma, ao perguntar para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus, ele tinha um objetivo aqui, e o objetivo era restaurar a Pedro, colocar Pedro de volta nos trilhos. Quando o mar de Tiberíades é o mesmo que é o mar da Galileia, e é também o mesmo lago de Genezaré, que é onde Jesus acalmou a tempestade, uma passagem muito conhecida, onde Jesus também andou por cima das águas, e é onde Jesus realizou a pesca maravilhosa. Quando ele foi pregar na beira daquela praia, e ele viu os pescadores lavando as redes, e Pedro, Tiago e João estavam entre esses pescadores, e Jesus pediu o barco deles emprestado para pegar na orla assim da praia. E quando ele terminou de pregar, ele disse aos pescadores: lancem as redes de volta no mar, porque vocês vão pegar peixes. E Pedro disse para Jesus o seguinte: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas porque tu mandas, nós vamos entrar de novo e vamos fazer conforme o Senhor está falando. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram pescar muitos peixes, de maneira que o barco quase ia a pique, quase afundava. E Simão se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse para ele que agora estava chamando ele para ser pescador de homens. Glória a Deus. Jesus chamou este homem, chamou a João, chamou a Tiago, e eles imediatamente pararam o que eles estavam fazendo, pararam de lavar as redes, pararam de pescar e seguiram Jesus e caminharam com ele durante 3 anos. E essa cena aqui
se repete. A cena que aconteceu há 3 anos atrás, quando Jesus chamou a Pedro, a Tiago e a João, ela se repete. Eles pescaram a noite inteira, tentaram, lançaram a rede e não conseguiram nada. E já no amanhecer do dia, Jesus aparece para eles e diz para eles novamente: lancem a rede para o mar, lancem à direita. E eles lançaram e conseguiram pescar, conseguiram pegar os peixes. E João, refletindo, se lembrou que aquilo dali não era novo. Aquilo dali já tinha acontecido antes. 3 anos atrás, aquela cena se repetiu. E aí ele disse: é o Senhor que acabou de falar conosco. E quando ele diz isso para Pedro, que estava ali ocupado pescando, veste as suas roupas, se lança no mar e vai em direção a Jesus a nado para alcançá-lo. E a mensagem aqui, irmãos, ela é intrínseca. A mensagem aqui, ela está escondida entre as ações. Ela não está clara, escrita, olha isso, isso, isso. Não, a gente tem que entender o contexto. Entender o que Jesus está dizendo através dessa atitude, através desse milagre que se parece lá quando foi chamá-los para serem pescadores de homens. O que Jesus está dizendo com essa atitude é que a obra não acabou. Aquele que os chamou há 3 anos atrás para serem pescadores de homens, ainda estava chamando eles, ainda tinha uma obra na vida deles, não tinha acabado o projeto que Deus tinha chamado eles para fazer. O que Jesus estava dizendo era muito claro, era muito simples. Era isso que Jesus estava dizendo. Pedro nadou em direção a Jesus. Isso demonstra um anseio que ele tinha, um desejo que ele tinha pelo Senhor Jesus. Aqueles que leem a Bíblia e que conhecem um pouquinho da palavra, sabem que antes de Jesus ser crucificado, Pedro foi aquele que negou a Jesus. Pedro foi aquele que fugiu, que se escondeu quando Jesus estava sendo condenado. Mas aqui, Pedro, ao ouvir que era o Senhor, ele se joga na água. Ele nada cerca de 90 metros, irmãos. A nado, isso é bastante. Eu não conseguiria fazer isso. Mas esse homem, ele nadou cerca de 90 metros, somente para alcançar Jesus, para chegar lá o mais rápido possível, porque ele tinha sede de Jesus. Ele tinha desejo de estar perto do Senhor. Isso aqui demonstra que ele tinha se arrependido da atitude que ele tinha tomado anteriormente. E quando nós lemos esses versículos sobre quando Jesus fala com ele, depois deles terem jantado, Jesus ainda não tinha terminado de restaurar ele. Não foi só um milagre. As palavras que Jesus usa para falar com ele, também é Jesus tratando o interior dele. Também é Jesus colocando ele no caminho certo. E é Jesus demonstrando o tamanho do seu amor e o tamanho da sua misericórdia, não somente para com Pedro, mas para com todas as pessoas que ele chama para ele. Porque assim como Pedro ele foi chamado para a presença de Jesus, foi chamado para ser um servo do Senhor, um apóstolo, um discípulo, assim também Deus, ele nos chama para a sua presença. Assim também Deus, ele nos chamou para pertencermos ao seu povo, para sermos parte do povo que vai herdar o reino dos céus, que vai entrar na Nova Jerusalém. Assim o Senhor, como ele não desistiu de Pedro, como ele não abandonou Pedro, assim também ele não nos abandona e ele não desiste de nós. Deus, aleluia. No versículo 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha só a maneira que ele fala: amas-me mais do que estes? Ele poderia ter falado somente: amas-me, você me ama? Mas não, ele fala: você me ama? E me ama mais do que essas outras pessoas que estão aqui? Mais do que esses outros 6 que estão aqui? Você sabe por que Jesus ele disse isso? Porque lá na última Santa Ceia, antes de Jesus ser entregue, antes dele entrar no jardim do Getsêmani e Judas traí-lo, Jesus estava na mesa da ceia e ele disse o seguinte aos discípulos: olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer. E aí o pastor vai ser ferido e todas as ovelhas fugirão.
E sabe o que Simão ele diz naquele momento? Ele enche o peito, ele se estufa cheio de orgulho e fala assim: Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha o que ele estava falando. Ele falou: todas essas outras pessoas que estão aqui podem te negar e te abandonar, mas eu nunca vou fazer isso. E Jesus, sendo o soberano, sendo Deus, conhecendo o interior do ser humano, sabendo tudo o que passa na mente, no coração, Jesus olha para ele e fala: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro não se deu por vencido. Ele ainda disse: ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. Olha só o que ele fala: olha, se precisar morrer contigo, eu vou. O que o Senhor está falando não é verdade, não. Eu não vou te negar, não. Eu não vou te abandonar, não. Mas nós sabemos, conforme a história diz, que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 2 vezes, por 3 vezes Pedro negou o Senhor Jesus. Por 3 vezes ele negou. Ele ainda amaldiçoou, dizendo que ele não conhecia aquele homem. Ele amaldiçoou, blasfemou, dizendo: eu não conheço. E sabe, o que me chama a atenção é a atitude de Jesus diante dessa afirmação de Pedro, diante da atitude dele e diante de todos os discípulos. Porque Jesus, ele não fica surpreso com aquilo dali que Pedro fala. E ele também não fica surpreso com a traição, com aquilo que Pedro, com a negação dele, e também nem com a traição de Judas. Porque Jesus, ele conhece tudo o que tem dentro de nós, até mesmo o que nós não sabemos e não entendemos acerca de nós mesmos. Jesus conhece. E isso, irmãos, é uma prova de como nós muitas vezes somos tão orgulhosos, como nós muitas vezes nos comportamos como Pedro, arrogantes, cheios de si mesmo. Dizemos assim que somos melhores do que os outros, que a nossa fé é melhor do que o outro. Muitas vezes a gente não fala com a nossa boca, a gente não fala assim: ah, eu sou melhor do que fulano ou que ciclano. Mas muitas vezes as nossas atitudes é como a de Pedro, orgulhosa e arrogante. O irmão vai cantar, vai louvar, acha que o irmão não está cantando bem, acha que a outra pessoa não faz bem. E fulano não prega nada, fulano não canta nada. A pessoa muitas vezes não fez nada, não falou nada demais, mas a outra já trata com menosprezo, trata a fé do outro com menosprezo. E Pedro, por se achar tão orgulhoso, tão arrogante, não enxergou a sua própria falha, não enxergou o seu próprio interior. Quantas vezes nós agimos assim? Julgamos os outros, nos sentimos melhor do que os outros e não olhamos para dentro de nós, para quem nós somos. A verdade é uma só, é que todas as pessoas podem tropeçar. Eu posso tropeçar, você pode tropeçar, fulano pode tropeçar. Verdade. Pedro sentiu medo, por isso ele negou Jesus. Ele sentiu medo de morrer, ele sentiu medo da tortura, ele sentiu medo de tudo aquilo dali. E assim como ele teve medo, os outros discípulos também sentiram medo. E assim a gente também, nós sentimos medo também. Nós também podemos nos esconder às vezes, e às vezes nós chateamos as pessoas, dizemos coisas aos outros que entristecem as pessoas. E aí a gente fala: ai, porque fulano me entristeceu, porque ciclano fez isso comigo. Oh, Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes eu chateei alguém por causa das minhas palavras mal colocadas? Quantas vezes eu entristeci alguém por algo que eu fiz e eu nem me dei conta do que eu tinha feito? Então, essa atitude de Pedro, ela traz uma reflexão para nós, que nós devemos olhar para dentro de nós e entender as nossas falhas e os nossos defeitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a posição de Jesus diante de tudo isso, ela não é de expulsar a Pedro, ou de desprezar ele, ou de massacrar ele. Não. Está escrito em Lucas 22, 31. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti,
para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Olha só o que Jesus disse para ele. Naquela mesma noite, Jesus também disse para ele: olha, Satanás pediu para se andar com você. Satanás pediu para destruir você. Mas eu intercedi por você. Então, quando você se converter, você confirma os seus irmãos, tá bom? Olha a atitude de Jesus. Jesus não desprezou esse homem. Jesus não descartou ele. Jesus não massacrou ele. Assim também, Jesus ele faz conosco. Quando nós erramos, quando nós pecamos, Jesus ele não nos descarta, não nos massacra, não nos esmigalha. É claro que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. É claro que nós devemos ser tratados. Mas isso não quer dizer que o meu nome imediatamente será riscado no livro da vida e Deus vai mandar um meteoro cair na minha cabeça e vai me matar instantaneamente. De forma alguma. O Senhor, Ele quer tratar a gente, nos moldar. Assim como um oleiro molda um vaso, assim o Senhor Ele faz conosco. Ele nos molda de acordo com a sua vontade. Ele nos molda de acordo com a sua boa vontade, para que nós nos tornemos pessoas agradáveis a Ele mesmo, diz em Efésios. Não é agradável segundo o que eu acho, segundo o que fulano acha, segundo o que pastor acha. É agradável segundo a Ele mesmo, segundo a sua própria vontade. E a reflexão que fica para nós sobre isso é: por que com o ser humano é diferente? Por que quando uma pessoa erra com a gente, nós já queremos massacrar a pessoa? Porque quando alguém fala uma palavra torta pra gente, nós nunca mais queremos olhar na cara dessa pessoa. Nós falamos assim: fulano errou comigo, nunca mais quero olhar na cara dele. Essa pessoa ela não presta. Como se a pessoa nunca na vida pudesse se arrepender, nunca na vida pudesse pedir perdão. Como se a pessoa nasceu daquele jeito, vai morrer desse jeito, porque ela não prestava antes, não vai prestar agora e não vai prestar nunca mais. Nós não somos descartáveis. O ser humano não é descartável. Ele é feito de barro, ele é moldável. A pessoa ela pode ter errado lá no passado, mas ela pode ter se arrependido e pode mudar. Pode ter mudado e ainda pode mudar caso ainda não tenha mudado. Então que nós não venhamos ser orgulhosos e achar que porque a pessoa errou lá atrás, que ela não pode mudar. E assim também acerca de nós mesmos. Não é porque eu errei que eu vou desistir da minha vida, ou que eu vou abandonar a fé. Não, eu errei, eu peço: Senhor, me perdoe, me ajude a mudar, me ajude a ser transformado, me ajude, Senhor, a não tropeçar mais. Esse é o sentimento que nós temos que ter, que nós somos feitos de barro, e o Senhor, Ele nos molda. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Olha só, assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, 3 vezes Jesus perguntou a ele. 3 vezes o Senhor perguntou a ele. Porque Jesus estava restaurando ele. Jesus estava demonstrando para ele que o perdoava das suas atitudes. E também a resposta que Pedro dá a Jesus demonstra que ele também entende isso. Ele entende por que Jesus está perguntando 3 vezes para ele. Por isso que ele se entristece. Porque ele entende qual era o propósito daquilo dali. Qual era o propósito daquela pergunta. Ele compreende isso. Ele fica chateado. Mas o Senhor fala para ele assim: apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes. Você sabe por que Jesus fala isso? Apacenta as minhas ovelhas? Porque o objetivo era colocá-lo de volta nos trilhos. Aquilo que o Senhor entregou para ele, chamou ele lá no passado, lá 3 anos atrás, não tinha acabado. Pedro ainda era um instrumento que o Senhor queria usar. Pedro ainda era um homem que o Senhor ia usar para abençoar. O Senhor ainda ia usá-lo para apacentar os seus cordeiros. O Senhor ia usar ele para anunciar a palavra, para ganhar vidas, para salvar almas. O Senhor queria usar ele. Então Jesus estava colocando ele no caminho certo, para que ele não voltasse para trás e para que ele continuasse a obra que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Aleluia, meu Deus. Mas sabe o que é interessante? É nós entendermos que para que Jesus
Ele nos restaure, Ele nos transforme, e Ele diga para nós: pode continuar, meu filho, continua a trajetória, continua o caminho. É necessário haver da nossa parte algo, e é o arrependimento. Se nós não nos arrependermos daquilo que nós fizemos de errado, Deus, Ele não pode operar nas nossas vidas, porque Ele não compactua com o pecado. Então é necessário haver arrependimento. Esse homem, ele negou Jesus, isso é verdade, mas ele se arrependeu do que ele fez. Ele se arrependeu. Lá em Lucas 22, no 61, diz: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saiu Pedro para fora e chorou amargamente. Esse choro é o choro de alguém que sentiu o peso do seu pecado. Este choro é o choro de alguém que sentiu a dor da culpa. Porque quando nós erramos, irmãos, o pecado, ele coloca sobre nós um fardo da culpa. E esse homem, ele se sentiu extremamente culpado, e ele era de fato culpado. Mas ele o quê? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E o Senhor demonstra através dessa conversa que perdoou ele. A obra da cruz foi concluída. O Senhor falou: está consumado. O pecado de Pedro foi apagado pela misericórdia do Senhor Jesus. Judas entregou Jesus. Ele traiu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ele também chorou amargamente. A Bíblia fala que Judas foi chorando, arrependido, falar com o sumo sacerdote, com o sinédrio. E ele jogou as moedas. Ele falou assim: eu não quero isso. Eu não posso conviver com esse peso de ter entregado um homem inocente. Ele estava sentindo também o peso da culpa. Só que Judas, ao invés de pedir perdão a Deus, ao invés de se arrepender dos seus pecados, Judas sucumbiu ao desespero e à dor da culpa e tirou a sua própria vida. Mas esse homem aqui, o Pedro, ele não fez isso. Ele chorou amargamente, mas ele não desistiu da sua vida. Ele mudou o rumo das suas atitudes. Judas não. Judas, ele não mudou. Ele se entregou ao peso do pecado. Ele sentiu a culpa, chorou e morreu chorando. Irmãos, quantas pessoas vivem assim, carregando o peso da culpa? O Senhor tem uma obra na vida da pessoa. O Senhor diz para a pessoa: olha, eu tenho uma nova história para você. Olha, eu quero fazer coisas boas na sua vida. Olha, eu quero te abençoar. Eu quero que você seja feliz. E a pessoa não consegue seguir em frente, porque ela sente tristeza pelo seu passado. Judas pensava, talvez, a Bíblia não fala, mas eu acredito que com certeza ele devia pensar na sua cabeça: como eu queria voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso. Tanto é que ele joga as moedas que ele tinha recebido nos pés do sacerdote. Porque ele se arrependia do que ele tinha feito. Ele sentia dor, mas o tempo não podia voltar. O tempo não volta. Aquilo que foi feito. E nós precisamos continuar a vida. Tem pessoas que, ao invés dela tentar mudar o rumo da vida dela, ela fica presa no passado para sempre. Ela não consegue seguir em frente. Ela não consegue dar o próximo passo e mudar a direção da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos chamou para uma nova história. Ele tem perdão para nós. Assim como Pedro, ele foi perdoado, tinha perdão também para Judas. Porque Judas, quando ele entrou no jardim do Getsêmani para entregar Jesus, Jesus chamou ele de amigo. Falou: amigo, a que vieste? Jesus não pode mentir. Se Jesus chamou ele de amigo, é porque o considerava assim. Se Judas tivesse se arrependido, pedido perdão, tivesse falado com Jesus, ele com certeza teria perdoado ele. Mas ele não fez isso. Judas encontrou um triste fim, diferente de Pedro, que se arrependeu.
que resolveu mudar suas atitudes. Quando Maria Madalena anunciou que o corpo de Jesus tinha sumido no domingo de manhã, Pedro e João saíram correndo. Enquanto os outros discípulos ficaram lá onde eles estavam, Pedro e João saíram correndo. Pedro foi o primeiro a entrar no sepulcro. Quando, nessa situação aqui da pesca, quando João reconheceu que era Jesus, Pedro não pensou duas vezes, se jogou no mar, se jogou na água e saiu nadando igual um doido encontrar com Jesus. Isso aqui demonstra, irmãos, a mudança nele. Antes ele fugiu, antes ele se escondeu, antes ele negou, mas agora não, ele foi ao encontro. Ele tinha sede, ele tinha anseio, ele queria encontrar o Senhor o mais rápido possível. Isso aqui demonstra a mudança no coração dele. E você sabe por que ele também mudou? Porque ele perdoou a si mesmo. A pessoa ela erra, ela não se perdoa. Ela fica sempre pensando assim que ela não merece, que ela está sempre errada. Oh, irmãos, nós temos que nos perdoar pelos nossos erros. O Senhor Deus, Ele nos perdoa, mas nós também temos que nos perdoar. Temos que saber entender o nosso lado. A Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ninguém é capaz de amar o próximo se não amar a si mesmo. Nós precisamos também nos perdoar quando nós erramos. Nós precisamos liberar o perdão para nós mesmos. Enxergar o passado não com dor, com raiva, com mágoa. Não, enxergar e falar assim, eu errei. É verdade, eu errei mesmo. Eu tomei a atitude errada mesmo. Eu errei naquele tempo. Eu tomei as decisões erradas, eu falei coisas erradas, eu fiz coisas erradas. Mas em nome de Jesus eu não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela mulher. Eu não vou mais fazer isso. Eu não farei mais isso porque eu sou uma nova pessoa. Eu me arrependi. Eu reconheço que o que eu fiz é errado, que o que eu falei é errado e não farei mais isso. Isso é se perdoar, é seguir em frente com a cabeça erguida e fazendo a vida diferente, fazendo novas escolhas. Arrependimento, irmãos, não é falar assim, ai, eu estou arrependido e permanecer errando. Não, é se arrepender, reconhecer que errou e falar não farei mais e não fazer mais. Não cometer mais os mesmos erros. Aleluia. Aleluia. Obrigado. A pergunta que fica para nós é, por que Pedro ele negou Jesus naquele momento? O que ia acontecer com ele se ele dissesse que ele conhecia Jesus? Provavelmente Pedro seria interrogado e provavelmente também morreria. Então, a razão para ele ter negado Jesus é que ele ficou com medo. Ele teve medo de morrer. Ele teve medo. Mas é aí que entra um mistério no que Jesus disse para ele no versículo 18. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velhos, estenderás tuas mãos, outro te cingirás, te levará para onde tu não queiras. E ele diz especificamente, disse isso significando com a morte que havia ele de glorificar a Deus. Olha só, Pedro negou Jesus porque ele teve medo de morrer, ele teve medo da morte. Mas Jesus está falando assim, naquela época você teve medo de se entregar e de morrer comigo. Mas vai chegar um tempo em que você vai morrer. Você vai me glorificar através da sua morte. Olha só, naquele tempo, no passado, Pedro não estava pronto para morrer por Jesus. E nem agora no presente. Ele também não estava pronto ainda. Mas no futuro, o Espírito de Deus ia trabalhar na vida dele e operar na vida dele de tal forma que ele mesmo se entregaria para morrer por amor a Cristo. Olha que coisa linda o que Jesus está falando. Lá no passado, Pedro, você era de um jeito. Lá no passado, você era uma pessoa, você fazia o que você queria.
Mas vai chegar um tempo em que você não vai ser mais direcionado por o que você quer. Você será direcionado pelo meu Espírito. Porque é isso que o Espírito de Deus ele faz nas nossas vidas. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que nós não somos capazes de entregar, aquilo que nós não somos capazes de mudar em nós mesmos, o Senhor, pelo meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, Ele nos transforma. Talvez hoje você ore assim dizendo: Senhor, eu preciso mudar tal coisa na minha vida. Eu preciso abandonar um vício na minha vida. Tem uma coisa, Senhor, que está me atrapalhando, a minha personalidade, talvez. Eu sou uma pessoa muito irritada, Senhor, e eu não consigo deixar de ser assim. Se nós pedirmos para que o Senhor ele nos transforme, se nós pedirmos para que o Senhor ele nos liberte, Ele opera em nós de maneira eficaz e nos faz ser capazes de fazer aquilo que nós não conseguimos pela nossa própria força. Aleluia! Porque Deus é quem opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Pedro, que em outra hora esteve acovardado, sentiu medo de ser associado a Jesus, lá no Pentecostes, já cheio do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, ele se levantou diante da multidão e pregou Jesus como Cristo o Senhor. No dia lá da última Santa Ceia, quando Jesus foi condenado, ele sentiu medo. Ele não queria se associar a Jesus. Mas já cheio do Espírito Santo, no Pentecostes, transformado, restaurado, cheio do poder de Deus, cheio da convicção do Espírito Santo, entendendo as Escrituras, porque a Bíblia fala que o Senhor ele deu entendimento das Escrituras para eles. Entendendo as Escrituras, cheio do Espírito Santo, ele se levanta diante de uma multidão que zombava, que falava que aquele povo estava bêbado. Ele se levantou e falou: eles não estão bêbados coisa nenhuma. O que está acontecendo aqui é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele ainda anuncia que Jesus é o Senhor e que aquele povo tinha que se arrepender dos seus pecados, que eles haviam matado o Senhor da glória, o escolhido de Deus, e que Deus havia dado prova de que Jesus era o Filho de Deus, o ressuscitando dos mortos. Pedro ele falou cheio de convicção, porque o Espírito de Deus operou nele de maneira eficaz. O mesmo Espírito que operou na vida de Pedro, que operou na vida de Paulo, que operou na vida dos apóstolos, que operou na vida das pessoas naquele tempo, é o mesmo Espírito que opera nas nossas vidas, irmãos. É o mesmo que opera em nós. O mesmo que o perdoou, que o transformou, que o restaurou, que disse para ele: continua, vai porque não acabou o que eu tenho na sua vida, é o mesmo que nos chama hoje. E que diz para nós, que nos perdoa, que nos santifica, que nos purifica. Aleluia, Deus. O Pedro, que se acovardou perante a criada do sumo sacerdote. A criada do sumo sacerdote falou: você é galileu, você estava junto com eles. Ele falou assim: não estava não. Eu não conheço esse homem. Eu não faço ideia de quem é esse homem. Ele ficou irado com ela. Ficou irado com ela. Mas agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, já não era mais aquele homem que se acovardava. Já não era mais um homem que tinha medo de uma criada. Já não era mais um homem que estava temendo a morte. Era um homem transformado. Era um homem cheio do Espírito Santo, que enfrentou o próprio sumo sacerdote. Falou na cara dele: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o poder de Deus. Aquilo que antes nós tínhamos medo, o Senhor nos faz enfrentar de frente. É de frente. Ele ficou com medo da serva do sumo sacerdote, mas agora o Senhor, na vida dele, coloca ele de pé diante do sumo sacerdote, falando para ele: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia. O Pedro, que antes
ficou com medo, temeu a morte, temeu apanhar. Agora é o Pedro, cheio do Espírito Santo. No capítulo 5 de Atos, ele ficou feliz, juntamente com os outros apóstolos e os outros discípulos, por ter apanhado, por ter sido açoitado, por ter sido achado digno de sofrer por amor a Jesus. Olha o que Deus faz na vida da pessoa, irmãos. Um homem que antes era um pescador, levava uma vida comum, tinha os seus afazeres comuns. Jesus chama ele para ser pescador de homens. Jesus chama ele para a sua maravilhosa luz. Jesus chama ele para ser parte do seu povo escolhido. Assim Jesus ele nos chama também para pertencer a ele. Assim como Jesus transformou a vida dele, Jesus ele também nos transforma. Ele transforma o nosso caráter, ele transforma os nossos pensamentos, ele transforma o nosso senso de ética, de moral, ele nos transforma por dentro. Ele muda quem nós somos. Não é que ele tira a nossa essência, mas ele transforma a nossa convicção. Nós passamos a nos tornar, a crer, a entender, a agir de outra forma. É isso que o Espírito de Deus faz. E essa é a essência do Evangelho, é a transformação de vidas. É pegar um homem pecador e fazer ele ser uma pessoa diferente. É pegar um bêbado, um drogado e fazer ele ser uma pessoa sã. Esse é o objetivo. Quando Jesus entra numa cidade e tinha um homem endemoniado, que não usava roupas, que não falava coisa com coisa, que se cortava, que se machucava, que vivia acorrentado. Quando Jesus liberta aquele homem, a Bíblia fala que ele começou a se comportar de maneira normal. Ele vestiu roupas. Antes ele vivia acorrentado, agora ele estava solto. Ele não agredia ninguém, ele não variava da cabeça, ele não se cortava. E ele ainda quis vir com Jesus, e Jesus falou: fica aí, prega aí, fica aí onde você está. Seja uma bênção aí na sua cidade. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Nós somos chamados para ser sal, para ser luz nessa terra, para sermos diferentes, para anunciarmos a luz daquele que nos salvou. Aleluia! Aleluia! Como bem Paulo disse para Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio para transformar a vida das pessoas. Paulo, que antes era uma pessoa egoísta, soberba, assassina, Jesus transforma ele quando ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco. Ele crê em Jesus, ele se arrepende dos seus pecados e ele se transforma. Antes ele era um perseguidor, depois ele se tornou aquele que era perseguido. Antes ele queria combater o Evangelho, depois ele é aquele que estava levando o Evangelho até os confins da terra. Antes ele conversava com as autoridades para prender o povo de Deus, depois ele estava conversando com autoridades para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados. Deus ele faz isso na vida das pessoas, ele transforma as pessoas. Glória a Deus. Não existe caso perdido para o Senhor. Não existe situação a qual Deus ele não possa operar. Muitas vezes nós vemos pessoas na rua jogadas. E muitas vezes, irmãos, eu até já pensei assim: meu Deus, será que você tem jeito? Mas a resposta é que tem sim. Porque para Jesus não existe caso perdido. Não existe trevas tão profundas que aquele que é a luz não possa entrar e dissipar todas as trevas. Por isso creia que o Senhor é aquele que transforma a vida das outras pessoas e também a nossa própria vida. Aleluia. Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos culpados e dizemos assim: será que eu vou conseguir? Será que coisas boas vão acontecer na minha vida? Será que aquele que me chamou realmente será capaz? Aleluia. Mas a verdade é uma só. Glória a Deus. É que Jesus ele nos perdoa, ele nos transforma. Nós temos que depender dele e não de nós mesmos.
Porque se nós dependemos da nossa própria força, do nosso próprio entendimento, nós estamos perdidos. Como foi falado aqui, diga, ó Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, se não é o Senhor para cuidar de nós, se não é o Senhor para direcionar as nossas vidas, nós não somos capazes, irmãos, de mudar. Nós não somos capazes de sermos transformados. Nós somos dependentes da graça de Deus, da misericórdia. Nós somos dependentes de Jesus. Somos carentes da sua graça. E para finalizar, irmãos, o que eu quero passar é o seguinte: é que o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Ele troca as nossas roupas, nos perdoa, nos purifica, mas não acabou por aí. É para nós continuarmos vivendo essa nova vida. Jesus restaurou a Pedro e não ficou só por isso mesmo. Pedro continuou a vida dele. Ele se levantou lá em Atos dos Apóstolos, pregou, ajudou, trabalhou, fugiu de perseguições. No fim, ainda teve a sua vida, foi um mártir. Ele continuou a vida dele, vivendo em Jesus e morrendo em Jesus. E assim tem que ser nós também. Jesus, Ele nos transforma não para nós pararmos no tempo, não, para nós continuarmos. Nós devemos continuamente buscar ao Senhor, porque o fim de tudo isso é a eternidade. O que nos espera é a eternidade. Esse tem que ser o nosso alvo, a eternidade. Como Paulo disse em Filipenses, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Em uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que continuar a caminhada, seguir em frente e chegar até o fim, que é o prêmio da soberana vocação de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Amém. Até aqui o Senhor me conduziu. Amém, Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, né? Que Deus possa abençoar grandemente a irmã Renata, o seu ministério. Que o Senhor continue edificando a sua igreja, né, com a palavra. Quem está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, mais uma vez eu falo, né, que esta palavra seja levada à sua vida, à sua família, ao seu lar, para que Deus possa fazer grande obra, assim como foi pregado na vida de Pedro. Pedro teve a sua vida transformada. Deus, Ele é o Senhor que sabe todo o tempo necessário na nossa vida para que a gente possa produzir frutos, mas os frutos não são para nós, os frutos são para a glória dele. Então que Ele possa nos usar nesta terra, como Pedro, como Paulo, como Tiago, como João. Cada um tem a sua personalidade, a sua característica diante do Senhor, e Deus sabe muito bem. Muitos falam que Jesus era o filho do carpinteiro, né? Ele consegue colocar o carpinteiro sabe colocar a madeira moldada corretamente, então Ele sabe colocar nós, né? Tem um ditado que fala que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Um ditado aí no linguajar, né? Que é até mesmo de uma reprodução de uma mídia, mas nós conhecemos um carpinteiro que sabe moldar muito bem a madeira e colocar ela em perfeição. E nós somos assim na mão desse carpinteiro, assim como o vaso é na mão do oleiro. Louvado seja Deus, que o oleiro molda da forma correta o vaso para a sua glória, né? Minha esposa colocou aqui um pedido, né, para que a gente venha clamar ao Senhor nosso Deus pela vida do Ademir. Vamos clamar, nós, igreja do Senhor. Você que às vezes está aí assistindo também, clame pela vida de um familiar seu, de um amigo, uma amiga sua,
que às vezes está numa situação delicada, ou eu, ou você, ou qualquer um de nós que às vezes está passando por uma situação difícil, muitas vezes. Não sei qual é a situação, pode ser material, pode ser uma situação no lar, na casa, uma condição às vezes financeira, algo que às vezes está acontecendo. Mas no mundo espiritual, no poder da oração, é o que nós vamos fazer agora. Deus, eu pela fé creio assim, que Deus irá agir em favor das vidas. Vamos orar? Vamos colocar em oração. Pai, nós te agradecemos ao Senhor. Nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Esta noite, mais uma vez, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação seja dado ao Senhor. Apresentamos em oração, meu Deus, a vida do Ademir, como também de muitas vidas neste momento, que estão assistindo, que estão vendo, meu Deus, esta live, que estão vendo, meu Deus, esta gravação ao vivo, que esteja, meu Deus, o Senhor visitando cada lar, cada família neste momento. Esteja, meu Deus, com a vida do Ademir, meu Deus, o Senhor sabe onde ele está, o Senhor sabe o que ele precisa, o Senhor sabe o que ele necessita, porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós, ainda que somos falhos, ainda que pecamos, ainda que a nossa natureza é como Pedro, ainda que a nossa natureza ainda precisa ser mudada, ainda que a nossa natureza precisa ser moldada, mas o Senhor é o Deus conhecedor. Vai lá de encontro, meu Deus, com a Ademir, vai de encontro com esta vida que está assistindo, vai de encontro com esta pessoa e com este lar que muitas vezes está em uma situação difícil, em uma situação precária. Vai de encontro com este pai de família que precisa de trazer o pão de cada dia para o seu lar. Vai de encontro com esta serva do Senhor que está aí chorando muitas vezes, porque está tendo um lar destruído, porque às vezes está com seu filho nas drogas, está com seu filho numa bebida alcoólica, está com seu filho perdido, mas o Senhor é o Deus que conhece, meu Deus, a necessidade do próximo, mais do que nós mesmos, Senhor. Tu és o Deus que faz com que o paralítico ande. Tu és o Deus que faz o cego enxergar. Nós não temos o poder, meu Senhor, mas o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. E é no nome soberano do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos e nós clamamos, sabendo que o Senhor Deus é poderoso para poder curar, restaurar. Vai de encontro também com a irmã Conceição, que ela está no hospital, Senhor. A mãe do pastor Gerson, visita ela lá, Senhor. O Senhor, meu Deus, é o Deus que pode. Nós não podemos. A mão do médico não pode, mas tudo está no controle do Senhor nosso Deus. Tudo está no controle do Senhor Deus. O Senhor nunca perdeu o controle de todas as coisas. Muito obrigado, ó Deus. Nós te rendemos graças. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos para todo sempre. Seja o Senhor exaltado. É o que pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos possamos dizer amém. Deus abençoe em nome de Jesus.